Acompanhe o desenvolvimento de João Pessoa, capital da Paraíba. Para um melhor entendimento, vamos dividir a narrativa em 3 partes. Parte 1. Como surgiu a cidade? Existe um lugar no Brasil onde o sol nasce primeiro. Um ponto de terra que avança sobre o oceano como se quisesse tocar o horizonte antes de qualquer outro. É ali, naquele encontro de mar e continente, que começa a história de João Pessoa. A região onde hoje fica João Pessoa era coberta pela Mata Atlântica. Pelas copas das árvores saltavam saguis e macacos prego-galego. Nos galhos mais baixos penduravam-se bichos preguiça. No chão, cutias corriam entre as raízes e nos rios nadavam jacarés que descansavam nas margens lamacentas. O céu era território das araras e dos tucanos, cujos gritos ecoavam pela floresta ao amanhecer. Muito antes de qualquer europeu pisar naquelas praias, a região já era ocupada por povos que conheciam cada curva dos rios. Eram principalmente os Potiguara e os Tabajara, 2 povos do tronco tupi que dividiam o território às margens do rio Paraíba. Os Potiguara dominavam a margem norte e eram conhecidos como guerreiros ferozes. Seu nome, na língua tupi, significa comedores de camarão. Já os Tabajara ocupavam a margem sul e seu nome significa senhores das aldeias. Embora falassem a mesma língua, os 2 povos viviam em guerra constante. No interior viviam outros povos, os Cariri e os Tarairiu, também chamados de Tapuia pelos Tupi, uma palavra que significava inimigo. Quando os primeiros navios europeus apareceram no horizonte, esses povos já estavam ali havia séculos. No início do século XVI, corsários franceses começaram a frequentar a costa da Paraíba em busca de pau-brasil. Diferente dos portugueses, os franceses trataram os Potiguara como aliados. A parceria transformou os Potiguara em inimigos declarados dos portugueses. A coroa portuguesa tentou várias vezes conquistar o território, mas os Potiguara, aliados aos franceses, resistiam. A virada veio por causa de uma guerra antiga. Os Tabajara, inimigos históricos dos Potiguara, viram nos portugueses uma chance de derrotar seus rivais. O cacique Piradibe propôs uma aliança. O acordo foi selado. Em 1585, uma expedição comandada por João Tavares, com apoio dos guerreiros Tabajara, conseguiu vencer a resistência. No dia 5 de agosto daquele ano, foi fundada a cidade de Nossa Senhora das Neves. A cidade nasceu não na praia, mas às margens do rio Sanhauá, por uma questão estratégica. Ali era mais fácil se defender de ataques. Ao longo dos séculos, a cidade trocou de nome várias vezes. O primeiro foi Nossa Senhora das Neves, dado pelos fundadores portugueses. 3 anos depois, virou Filipéia de Nossa Senhora das Neves, uma reverência ao rei Filipe II. Em 1634, os holandeses invadiram e rebatizaram o lugar de Frederikstad. A ocupação durou 20 anos. Quando os holandeses foram expulsos, em 1654, a cidade recebeu o nome de Paraíba do Norte. Esse nome durou quase 300 anos. A mudança definitiva veio em 1930, depois do assassinato de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, então presidente do estado. Sua morte ajudou a deflagrar a Revolução de 30. Em homenagem ao político morto, a capital passou a se chamar João Pessoa. Não há como contar a história de João Pessoa sem falar dos africanos que foram trazidos à força para trabalhar nos engenhos de açúcar. A escravidão
foi a base da economia colonial, e a Paraíba participou ativamente desse sistema durante mais de 300 anos. Os navios negreiros desembarcavam pessoas escravizadas diretamente nos portos da região ou as traziam de Pernambuco e da Bahia. Entre 1714 e 1754, uma média de 250 pessoas africanas eram desembarcadas na Paraíba a cada ano. Vinham de diferentes regiões da África, falavam línguas distintas, tinham culturas diversas. Foram arrancados de suas terras, separados de suas famílias e forçados a trabalhar sob condições brutais. Nos engenhos, homens e mulheres escravizados faziam todo o trabalho pesado. Plantavam e cortavam a cana, alimentavam as fornalhas, operavam as moendas, carregavam os fardos de açúcar. As jornadas eram longas, a alimentação era precária. Os castigos eram frequentes, mas a resistência existiu desde o primeiro dia. Havia fugas, havia revoltas, havia quilombos escondidos nas matas do interior. Pessoas escravizadas encontravam formas de manter vivas suas tradições, suas línguas, suas religiões. No censo de 1872, ainda havia 373 africanos registrados na Paraíba. A abolição só veio em 1888, com a Lei Áurea. Mas a liberdade formal não trouxe reparação. Os recém-libertos foram abandonados à própria sorte. As marcas desse passado permanecem até hoje. Parte 2. Conflitos. A fundação da cidade não trouxe paz. Nos anos seguintes, os conflitos com os Potiguara continuaram violentos. Em 1586, 7 navios franceses aportaram na Baía da Traição, carregando armas para apoiar os Potiguara. A Aliança Franco-Indígena atacou aldeias Tabajara e ameaçou as posições portuguesas. No final da década de 1580, os Potiguara chegaram a cercar a cidade de Nossa Senhora das Neves. A resistência só foi quebrada quando os portugueses destruíram as aldeias da Baía da Traição. Em 1634, a Companhia das Índias Ocidentais enviou uma frota para conquistar a Paraíba. Os holandeses já controlavam Pernambuco e queriam expandir seu domínio sobre a produção de açúcar. A invasão foi rápida. A cidade foi tomada e rebatizada de Frederikstad. Os holandeses logo fizeram uma aliança com os Potiguara, oferecendo proteção em troca de apoio militar. A ocupação durou 20 anos. Nesse período, os holandeses organizaram a produção açucareira e construíram fortes. Mas também enfrentaram resistência constante nas matas e nos sertões. A expulsão definitiva veio em 1654 e a cidade voltou ao controle português. Em 1930, o governador João Pessoa entrou em rota de colisão com os coronéis do sertão. João Pessoa queria modernizar o Estado e enfraquecer o poder dos grandes proprietários de terra. A medida atingiu diretamente os interesses do coronel José Pereira Lima, da cidade de Princesa. Em fevereiro de 1930, José Pereira rompeu com o governo estadual e declarou a independência provisória do município. Princesa passou a ter bandeira própria, hino próprio e leis próprias. O episódio ficou conhecido como a Revolta de Princesa. O impasse durou meses. O governo chegou a usar um avião para lançar panfletos pedindo a rendição dos revoltosos. O conflito só terminou depois que João Pessoa foi assassinado em Recife, em julho de 1930. Sua morte foi um dos estopins da Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Parte 3. Cultura.
O pessoense carrega uma mistura de calma e alegria que parece vir do próprio ritmo da cidade. É um povo que acorda cedo para caminhar na orla, que gosta de conversa demorada, que recebe o visitante com hospitalidade genuína. O sotaque é cantado, as palavras escorrem devagar. A formação desse povo é resultado do encontro de 3 matrizes: os povos indígenas que já estavam ali, os africanos trazidos à força e os europeus que vieram colonizar. Cada grupo deixou marcas na língua, na comida, na música, nas festas, nas crenças. As manifestações culturais, o carnaval e as festas juninas são os 2 grandes momentos do calendário cultural de João Pessoa. No carnaval, as tribos indígenas de carnaval desfilam pelas ruas. Uma delas, a tribo carnavalesca Africanos, foi fundada no início do século XX e existe até hoje. Nas festas juninas, a cidade se enche de fogueiras, forró, quadrilhas e comidas típicas. O forró é a trilha sonora de João Pessoa, mas não é o único som. O axé, o coco, a ciranda e o maracatu também fazem parte do repertório local. O rubacão é talvez o prato mais característico da cidade. É uma mistura generosa de arroz de leite, feijão verde, queijo coalho e carne de sol desfiada, tudo junto em uma só travessa. O cuscuz é presença obrigatória na mesa do paraibano, a qualquer hora do dia. Feito de farinha de milho, cozido no vapor, pode vir acompanhado de ovo, manteiga, carne de sol ou leite de coco. A tapioca é outra estrela. Na feirinha de Tambaú, funcionando 24 horas, é possível encontrar dezenas de sabores. A tapioca de coco com queijo coalho, molhada na manteiga da terra, é um clássico. O conjunto franciscano, formado pela Igreja de São Francisco e pelo Convento de Santo Antônio, é considerado uma das obras mais importantes do barroco brasileiro. Construído ao longo dos séculos XVII e XVIII, impressiona pela riqueza dos detalhes em talha dourada. A Igreja da Misericórdia, erguida no século XVI, é uma das mais antigas da cidade. Simples por fora, guarda em seu interior altares trabalhados em madeira e imagens sacras que atravessaram os séculos. O farol do Cabo Branco marca o ponto mais oriental das Américas, onde o sol nasce primeiro. João Pessoa chega a 2026 como uma das capitais que mais crescem no Brasil. O turismo se tornou o principal motor da economia, com hotéis em expansão, voos chegando de todas as regiões do país e visitantes que descobrem nas praias de água morna um refúgio cada vez mais procurado. A cidade investe em infraestrutura. O aeroporto passa por ampliação para receber o fluxo crescente de passageiros. Na Orla Sul, novos empreendimentos transformam a paisagem, com resorts e áreas de lazer, que prometem mudar o perfil turístico da capital. O setor imobiliário atrai investidores que enxergam na cidade uma combinação rara de qualidade de vida, espaço para crescer e custos ainda acessíveis. Mas o que mais impressiona é o movimento de retorno. Paraibanos que partiram em busca de oportunidades, agora voltam para ficar. A cidade que por séculos viu seus filhos irem embora, hoje os recebe de braços abertos. João Pessoa aprendeu a olhar para o mar. E o mar, finalmente, olha de volta.